mercado mundial de produtos e serviços de impressão 3D foi avaliado em 12,6 bilhões de dólares em 2020. Com franco crescimento, deve chegar aos 32,7 bilhões em 2026 e mais. Deve faturar mais de 62 bilhões de dólares até 2028. E nesse segmento a gente veio conversar com o Vitor, que decidiu há 2 anos empreender nesse mercado 3D. Vitor, me conta como começou tudo isso? Foi meio do nada, eu comprei um produto uma vez do nada na internet, um produto que eu precisava, um suporte para um controle, e aí eu fui pesquisar do que esse suporte era feito. Eu descobri que era feito de ABS, que é um material da impressão 3D. Fui pesquisar mais a fundo sobre a impressão 3D, e percebi que para fazer aquilo eu ia gastar menos de 10% do valor que eu paguei. Sim. Então eu decidi simplesmente comprar sem saber nada mesmo e com a cara e tudo e descobri como fazer aquilo. Mas no começo, você pensou em fazer aquilo para você ou você falou, gente, tem um nicho de mercado aí? Como foi essa ideia? Tinha a parte de fazer para mim, claro, porque isso ia me ia tirar um gasto, porque eu comprava várias coisas que eu precisava desse tipo, e se eu pudesse fazer eu não ia ter que gastar com isso. Só que eu também percebi que esse vendedor que vendeu esse produto para mim, ele tinha várias vendas durante os últimos 60 dias. E nisso eu percebi que ele já estava faturando com a impressão 3D. E eu também poderia fazer alguma coisa desse tipo. Tá, e aí foi aí que eu comprei. Você tem 22 anos, isso então você tinha uns 20 anos. É. E como que é para você pensar, olha, eu vou faturar, mas no começo você já tinha essa ideia, eu quero faturar quanto, eu vou gastar quanto? Você chegou a fazer essa conta no início ou não? Eu tinha a conta não exatamente definida. Eu sabia que a cada certo valor que eu gastasse, eu poderia gerar certo valor. Essa primeira conta você fez, Essa foi então? a conta inicial. Você investiu quanto da primeira vez? A primeira vez foi R$200, que foi o valor da primeira parcela da impressora. A impressora geralmente vale quanto? Na época custava R$1.500. Tá. Hoje em dia é até mais barato. Só que ao final de todo esse período de pagar a impressora, eu quebrei peças, aprendendo. Então, posso dizer que o investimento inicial foi de R$2.000. Sim. E aí você foi fazer algum curso, até porque você disse, olha, eu não conhecia nada, ou você encontrou na internet também um ponto de apoio para aprender sobre essa questão da impressão 3D? Eu encontrei na internet. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em grupos de impressão 3D, conhecer pessoas que já trabalhavam com aquilo, pessoas que estavam também aprendendo, e me inscrever em diversos canais de informação sobre impressão 3D. Fez curso online? Não fiz, não cheguei a fazer nenhum curso, realmente um curso, mas eu aprendi tudo que os cursos ensinariam pela internet. Entendi. Então, e essa coisa de você pensar, olha, a partir do momento que você adquiriu o equipamento, buscou informação, conhecimento, quando que você pensou, eu preciso buscar o público que vai comprar o meu produto? E um dia eu simplesmente decidi gravar um vídeo da impressora, postei isso na internet e esse vídeo pegou muita visualização. Hoje em dia ele tem acho que 600 mil visualizações e eu não tinha nenhum seguidor, então isso foi surpreendente para mim. E as pessoas estavam muito interessadas naquilo, no produto, na impressora, na impressão. E aí eu percebi que ali tinha um público que realmente queria, que estava ali para poder comprar. Sim. Só que eles não tinham a impressora e eles não tinham o produto. Eu tinha a impressora, só faltava fazer o produto. Sim, mas e esse produto? Como foi formatar? As pessoas falavam, olha, eu quero tal coisa, ou você pensava em alguns produtos, postava e aquilo resultava em algo positivo? Um pouco dos dois. Eu postava alguns produtos que eu já tinha em mente, que eu já queria fazer, e as pessoas me geravam mais ideias. A partir da ideia delas, eu descobri o que elas queriam comprar, o que elas gostariam de ter, e postava mais coisas. Sim. E aí foi gerando cada vez mais pedidos, mais ideias, e aí eu fui montando o catálogo da loja baseado nisso, baseado nos produtos que as pessoas já
tinham interesse e já conheciam. E essa loja, como ela funciona? Ela usa um Instagram ou você procura um marketplace? Como é isso? Uso o Instagram principalmente para pedidos particulares, alguma coisa personalizada, seja para empresa, seja para pessoal. E produtos já prontos eu uso um marketplace em que as pessoas podem ir lá e comprar diretamente. Eu envio geralmente no dia seguinte. Sim. E qual é, por exemplo, o retorno que isso tem te dado? É mais um Instagram ou mais um marketplace? Ou você acha que é importante ter esses dois modelos? Eu acho que é importante ter os dois, porque eu tenho um contato direto com o cliente pelo Instagram. E nisso eu posso ter vender produtos mais personalizados que atendam a necessidade do cliente. E por sanar essa necessidade, eu tenho uma margem de lucro maior também. Sim. Eu não tenho nenhuma taxa, eu estou falando direto com o cliente, eu posso fazer um produto que o cliente queira, exatamente do jeito que ele queira. Sim. Então acho que essa é uma importante ferramenta, eu preciso ter esse contato direto, um canal que eu consiga falar com o cliente. E também ter um catálogo, em que as pessoas que não conhecem o trabalho possam ver e possam sentir vontade de comprar o produto. Então acho que o marketplace e esse canal direto com o cliente é necessário, os dois são necessários. O marketplace, no caso, ele é o quê? O seu catálogo ou não? Ele tem toda a loja, a pessoa compra por lá, faz o pagamento por lá, tem toda a segurança do marketplace também para garantir que o produto vai chegar para ela ou ela vai ter o reembolso, caso algo aconteça. E é basicamente isso, tem cupons de Você paga uma desconto, taxa pro marketplace. eu pago uma taxa. Tá. Hoje em dia é uma taxa que foi aumentando com o tempo e esse também é um dos problemas que foi gerado com o tempo que eu quero sanar de outras formas, que agora eu pretendo expandir para trabalhar mais presencialmente. Tá. Porque a taxa é de 20%, então é uma taxa bem alta. Entendo. Por exemplo, a gente está gravando aqui na sua casa em home office. Você trabalha hoje em home office, Sim. né? Quando você fala em expandir presencialmente, qual é o plano? Primeiro, ir para eventos de anime, eventos culturais, feiras. Eu já tenho tentado há um tempo fazer parte do centro de convivência da Feira Hippie, que tem todo sábado, domingo, geralmente tem. E entrar nessas feiras, entrar nesses locais em que as pessoas consigam ver o produto presencialmente. Porque muitas pessoas não conhecem a impressão 3D e também não conhecem os produtos em si, não sabem como isso pode ser. E só vendo pessoalmente, presencialmente, elas vão talvez despertar esse interesse. Quem visita, por exemplo, a sua página percebe que além, claro, da questão do molde do produto, você sempre fala da questão também de ter uma pegada sustentável. O que é isso? O material que eu uso, ele não é o ABS, que é o material que eu descobri lá antes, porque esse é um material tóxico, o ABS. Tá. Ele é feito realmente, é um plástico feito de petróleo. Só que o material que eu uso, ele é feito a partir da fermentação de vegetais ricos em amido. Beterraba, cana-de-açúcar. Então é um material ecossustentável, biodegradável, ele não causa mal nenhum ao meio ambiente. Mas você teve essa preocupação desde o começo, quando você pensou, quero trabalhar com 3D ou não? Como foi isso? Sim, também. Por quê? O material ele é um material que ele é mais simples de fazer, por não ter essas características do petróleo, por exemplo. E ele é um material que não vai fazer mal. Então, eu uni o útil ao agradável e criei uma marca, criei produtos que eles não fazem mal ao meio ambiente. Todos os produtos da loja são feitos nesse material. Então, em nenhum momento eu estou agredindo o meio ambiente pelos produtos. E mesmo assim, ele tem uma fácil impressão. Isso vai um pouco do lucro, embora, se eu fizesse, por exemplo, de ABS, seria um lucro maior. Só que aí, essa é a imagem que eu queria para a empresa. Essa é a ideia que eu quis passar. Desde o começo, você já se formalizou ou foi no meio do caminho? Foi bem no meio do caminho. Bem no meio do caminho. Você é MEI? Sim. Tudo formalizado certinho? Sim. E qual é a importância de ter essa segurança quando a gente se formaliza? Eu acredito, principalmente, o motivo de eu ter ido formalizar isso é pela questão de crescimento. Você esbarra num momento em que, se você não for formalizado, não existe uma margem de crescimento, não existe uma possibilidade, as portas se fecham. Tanto seja de fornecedor, você não vai conseguir desconto, você não vai conseguir comprar em quantidade maior.
seja de venda mesmo, porque, por exemplo, em marketplace, em trabalhos com empresas maiores, você não vai poder emitir uma nota do seu produto. Sim. Então, isso é uma barreira bem grande. Tá. Você tem aí, Vitor, o sonho de ter o seu material, por exemplo, em que local? Você falou agora há pouco, olha, eu quero que as pessoas conheçam presencialmente, vejam ali o meu material, mas pensando assim, olha, eu quero formatar um material para uma produção, para um estúdio, para uma decoração. O que você pensa nesse geralzão, assim, quando você fala do seu negócio? Acho que eu já atingi alguns desses patamares que me deixaram muito feliz também. Por Conta exemplo, pra gente. mandar peças para grandes programas da internet, muito famosos atualmente, e elas continuam no cenário deles, continuam integrando toda a parte visual. Sim. E isso dá uma satisfação bem grande por ter esse reconhecimento e ter esse produto sendo exposto para tanta gente, tantas pessoas vendo isso. Legal. Então, quando a gente pensa no futuro do seu negócio, qual é? Eu vejo um meio de... Primeiro, eu tenho todo o plano, claro, para os próximos 2 anos, pelo menos. E o plano inicial agora é expandir, voltar a expandir, crescer a loja e se estabelecer como uma marca firme, uma empresa estável. Depois expandir para áreas diferentes, atuando também de maneira forte nisso. Por exemplo, se eu expandir para a área de cosplay, eu quero ser uma marca conhecida na área de cosplay, em que as pessoas precisam fazer alguma coisa de cosplay, ela vai lembrar dessa marca. E expandir para a empresa em várias áreas desse mesmo jeito. Entendi. Para ser uma referência. Para ser uma referência quando a gente fala, olha, preciso de um material em 3D, um boneco, alguma arte nesse sentido, ecossustentável. Na verdade, a ideia é a pessoa não pensar que precisa de alguma coisa feita em 3D. É a pessoa pensar que precisa de alguma coisa e eu não sei como fazer. Essa é a parte que a gente vai trabalhar. É a pegada. É gerar um produto que a pessoa ou queria e não sabia que queria porque ela não sabia que existia, ou gerar uma solução para um problema que ela não sabia que existia, essa solução. Sim. Para coisas, seja do dia a dia, seja para a empresa, seja para qualquer tipo de coisa, saúde, decoração. E nesse processo todo, qual que é o apoio? A gente sabe que você tem aqui o home office. Você tem uma família de empreendedores ou não? Cada um era de outra área? Como isso te influenciou de alguma forma? Como foi isso? Meu pai, ele veio da Bahia com 14 anos e aí ele teve que se virar. Ele não tinha nenhuma profissão, não tinha terminado a escola. E o que gerou a qualidade da vida da minha família inteira, não só do meu irmão, minha mãe e meu pai, mas de primos, tias, foi o empreendedorismo. Foi o momento que ele aprendeu uma coisa e viu que tinha uma oportunidade de agregar valor ao mercado e gerar lucro com aquilo. Isso te inspirou, então, por que não naquilo que você gosta? Sim, eu sempre tive essa ideia, apesar de sempre ter estudado em escolas que falavam que eu precisasse sair direto, seguir aquele ciclo de faculdade, me formar, conseguir um estágio, conseguir um emprego, eu nunca vi isso como meu único caminho e nem meu caminho principal. Sim. Até por ter toda essa referência do meu pai e da minha família. Meu irmão também, ele sempre foi uma referência de empreendedorismo, porque ele foi a primeira pessoa a empreender aqui em casa depois do meu pai. O que ele faz? Ele trabalha com o YouTube, tem uma empresa, tem uma produtora, um canal no YouTube. E era o que eu trabalhava também. Eu trabalhava Você na edição. ajudava ele? Primeiro eu comecei na edição em outras empresas e depois fui trabalhar com ele. E aí eu percebi que eu também podia fazer uma coisa desse tipo. Eu também podia gerar um negócio meu. Certo. Então, uma família de empreendedores. De certa forma. Então é legal. Aí você vê que, de repente, claro, não que o estudo não seja importante, Sim. mas que há outros caminhos para que também a gente diga, sou uma pessoa de sucesso. Sim. O conhecimento, ele tá ali. É só a pessoa realmente querer ir atrás dele. Seja por uma faculdade, seja por conta, seja por curso, dá para você conseguir esse conhecimento e se for bem aplicado, tem como gerar alguma coisa com isso.
Vitor, você é um empreendedor de 22 anos que teve o exemplo em casa, tudo mais. Mas o que você diria para o jovem que está em casa, que fala, poxa, eu gosto de tal coisa, mas eu não sei se eu devo empreender, porque o pessoal fala que o negócio é ir lá arrumar um emprego formal e a pessoa não se vê muito, digamos que com alternativas ou até mesmo eu quero fazer, mas eu tenho medo que não dê certo. O que você diria? O caminho que eu faria, de novo, porque eu não mudaria nada do que eu fiz, era primeiro ter uma base financeira, ter uma fonte de renda. Primeiro, ter uma fonte para você poder dar início ao seu empreendimento, dar início a todo o seu negócio. E depois fazer do mesmo jeito que eu fiz, só comprar a impressora sem saber mesmo e meter a cara, aprender e ir atrás. A vida do empreendedorismo é basicamente você e você. Então, você não vai ter o seu chefe, não vai ter os seus ajudantes. Inicialmente vai ser você tentando criar seu negócio, tentando crescer. Então, só depende de você, é só ir lá. Tem dias que você trabalha mais que alguém que tivesse uma carteira assinada, inclusive. Sim, tem dias que trabalha muito mais. Vai ter dias que você vai ter que ficar até noite, de madrugada trabalhando. Só que isso vai ter um retorno no futuro. É só continuar acreditando e acreditar no processo e continuar tentando. Tá certo, então. Olha, e no próximo bloco a gente traz aqui mais uma história inspiradora como a do Vitor. E agora você fica com as dicas de livros e aí produção cinematográfica, documentários a respeito desse tema que é o empreendedorismo. A gente volta daqui a pouco. Pensando como um empreendedor. Traduzido por Flávia Souto Maior, o livro é de Daniel Smith. Pensando como um empreendedor, aprofunda-se nas ideias e estratégias dos maiores empresários do mundo para que você possa aprender o que faz com que alguém seja um empreendedor de sucesso. Trazendo histórias, experiências e ideias de empreendedores icônicos de todo o mundo e diversas épocas, o livro está repleto de conselhos perspicazes e intelectualmente instigantes. Cada capítulo trata de um aspecto específico do empreendedorismo e traz lições que você pode aprender com grandes como: para crescer, é preciso pensar grande, aproveite seu momento, não tenha medo de causar disrupção e dinheiro não é o único indicativo de sucesso. Esteja viva, permaneça 100% presente, o poder da disciplina, do foco e dos mini hábitos para conseguir realizar o seu potencial máximo. Nele, Joel Moraes aponta que você só vai vencer quando estiver 100% presente. Ao longo de uma rotina estressante e desmotivadora, vemos nossos sonhos se tornarem distantes e muitas vezes não sabemos como alcançá-los. Essa sensação de derrota, no entanto, é uma armadilha que criamos para nós mesmos e que nos impede de ter clareza sobre qual é a nossa meta e, mais, nos impossibilita de focar as ações necessárias para conquistar o resultado que queremos. Nele, o autor aponta que o sucesso é treinável e, neste livro, você vai aprender os 5 passos para desenvolver alta performance em todas as áreas da sua vida e começar a construir o seu novo futuro antes de chegar aos capítulos finais. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e você que acompanhou no bloco anterior a entrevista com o Vitor, que empreende criando aí imagens e impressões 3D, agora vai conhecer o trabalho da Alexandra, que trabalha com uma técnica de crochê para fazer esses bonequinhos aqui. Alexandra, conta para nós que técnica é essa? Então, essa é uma técnica japonesa em que, através do crochê, é possível fazer ursinhos de crochê, polvinhos, bonecas.
E aí essa técnica como foi? Você foi fazer um curso? Como que você conheceu? Então, na pandemia, através do YouTube, eu precisava ter alguma renda. Como as escolas fecharam e as minhas filhas ficaram em casa, então, através do YouTube eu vi alguns bichinhos, através do Instagram, e aí eu fui pesquisar para saber o que era. E então, aí eu descobri que eram feitos de crochê. E como eu já fazia, eu sabia fazer o crochê básico na minha infância, eu resgatei essa memória, né? Então, Sim. eu comecei a fazer e Então da necessidade de empreender para ter uma renda é que você acabou conhecendo essa técnica. isso. Mas foi assim, vamos então voltar a falar sobre a questão de empreender. Teve a pandemia, até então você fazia o quê? Isso. Eu sou formada em pedagogia e eu tenho 2 filhas e a minha filha menor tinha 1 aninho e eu tinha adaptado na creche. Então eu queria muito voltar a trabalhar, já tinha, né, estava Feito pronta, todo o processo para sim, voltar para o mercado. pronta para voltar para o mercado. Tá. E aí então, assim que eu adaptei, ela começou a pandemia. E eu me vi sem saída, porque as escolas estavam fechadas e como são duas filhas, e aí eu fiquei em casa. Sim. E aí passou aquele primeiro período da pandemia e eu precisava de uma renda, precisava de alguma coisa. E foi aí que eu inventei. Eu falei assim, bom, eu vi a foto, né, de alguns amigurumis e eu fui pesquisar para aprender. Aí eu fui aprendendo, fiz uma bolinha. Isso tudo vendo na internet. Isso. Aí peguei e pedi algumas linhas, porque a minha mãe que me ensinou a fazer crochê, desde Sim. que eu era criança, mas era até então aquele crochê básico, uma toalhinha, né, um souplau, uma A touquinha. correntinha lá, Isso, a sabe? correntinha, até que uma touquinha de boneca, né? Tá. E então, aí eu pedi algumas linhas para minha mãe, comprei uns 2 novelos e comecei a fazer com material bem básico. Não sabia como que era, não sabia o que eu utilizava para fazer, fui fazendo da minha forma. Tá. Mas aí já com a intenção de vender. Não, eu precisava me ocupar minha mente e procurar alguma forma de ter uma renda. Então aí eu inventei, bom, eu vou tentar, né? Se eu conseguir, eu começo a divulgar. E aí eu comecei a fazer e comecei a postar no meu Instagram pessoal. Tá. E muitas pessoas me procuraram, falaram, nossa, que lindo, foi você mesmo que fez? Aí eu consegui fazer um ursinho pequenininho, consegui fazer, né, coisas bem básicas, nada ao que eu faço hoje. Sim, isso lá em 2020. Isso lá no comecinho de 2020. Tá, e quando você começou a fazer, a postar, e as pessoas a perguntarem, você já falou, eu pego encomendas, ou você não falou nada? Como que foi isso? A primeiro momento eu fiquei, assim, chocada, porque eu achei que, assim, que ia ser uma coisa, porque era um tempo difícil, o pessoal não saía de casa, até então o pessoal não tinha, não era todo mundo que estava bem financeiramente. Sim. E várias pessoas falaram, não, nossa, se você vender eu compro, né? Por que você não começa a vender? Ah, sim. E foi assim que eu então dei o primeiro passo, daí eu saí da minha zona de conforto, aí eu resolvi fazer o meu Instagram, que é o Instagram que eu uso para vendas, que é a minha marca, que é o Bichinhos da Lê. E aí eu comecei a postar lá, comecei a fazer, e aí uma amiga pediu, depois uma vizinha pediu, assim, e foi uma coisa assim... Então propositadamente, a partir desse insight, você foi lá e pensou, preciso profissionalizar isso. Eu preciso tentar vender, porque como é o momento que eu tô precisando, então eu vou tentar, mesmo que não dê certo, eu vou arriscar, conforme os comentários das pessoas, eu vou arriscar. Mas aí você fazia o quê? Por exemplo, você fazia uma tartaruguinha ou você fazia mais? Não. Como que era isso? Começou tão rápido que não deu nem tempo de eu fazer o que eu escolhia. Algumas pessoas, eu lembro que uma menina me pediu um ursinho, aí depois uma conhecida me pediu um bita, e aí eu comecei a fazer polvinhos. Então, assim, tudo foi a partir de encomendas mesmo. Certo. Eu não tinha nem tempo, assim, porque foi uma coisa assim, eu fiquei chocada, porque não... Bombou. Tipo, várias pessoas gostaram, várias pessoas, né, me chamam, é você mesmo que faz. Mas e aí, quando você começou a vender, a gente conversa aqui no Ser Empreendedor com várias pessoas que falam, meu problema foi precificar o meu produto. Foi também o seu? Sim, é um problema, porque como eu nunca tinha vendido, eu não tinha nenhuma experiência. Por mais que eu comecei a pesquisar, ver vídeos na internet, no YouTube, falando sobre venda, falando sobre valores, porque tem tudo, né, tem o material, tem as horas, tem a mão de obra. Então, assim, eu comecei a pesquisar, mas mesmo assim eu colocava um valor muito baixo.
E eu não estava conseguindo lidar porque eu não estava tendo retorno. Sim, E você foi estava praticamente pagando para trabalhar. Sim, sim. E foi aí que eu percebi, não, é um trabalho manual, né? É um artesanato. Então, assim, eu coloco todo o meu amor, todo o meu carinho, então eu preciso saber, né, precificar certo. Mas e aí, qual foi o caminho que você encontrou para chegar, então, nessa precificação? Então, pesquisei muito, comecei a seguir várias artesãs, comecei a fazer bastante... Pesquisa de mercado Sim, mesmo? fiz bastante pesquisa de mercado, procurei acompanhar várias outras artesãs mais famosas que trabalhavam nesse meio. Comecei a ter algumas aulas online, essas aulas grátis, né, que as pessoas fazem no Instagram. E foi daí que eu comecei a entender que o trabalho, ele precisa ser da maneira correta, precisa ser precificado, porque tem o seu valor, né? Sim, O artesanato, ele é um artesanato único. E como eu faço personalizado, então a pessoa pode escolher a cor, a pessoa pode, né? Ah, eu quero um lacinho, eu quero uma roupinha na tartaruga, qualquer coisa, então eu faço. Tá. E a partir disso que você começou a vender, pedagoga, né? A pandemia, aquela crise da pandemia, aquele momento mais crítico passou, as pessoas, quem podia voltou ao mercado do trabalho, as crianças voltaram para a escola. Sim. E o que você decidiu? Eu não consegui voltar Não consegui, eu me apaixonei pela minha arte, pelos meus bichinhos, e eu tô até hoje fazendo, e assim, é muito gratificante, porque tem pessoas assim, através do meu Instagram, através do projeto que eu participo, pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Sergipe, são vários estados, uma amiga encomendou para o Canadá, então assim, são várias pessoas conhecendo o meu trabalho, e agora eu me apaixonei e não tem volta. Sim. É uma coisa que eu amo fazer. E nesse meio caminho, você resolveu também tornar uma empresária oficial? Sim, O que você fez? Há mais de 2 anos, eu virei MEI, então eu contribuo ali todo mês certinho. Aí tem um projeto que eu participo, que eu faço feiras também. Então, assim, é algo assim que eu dediquei. Ah, você faz feiras. Como você chegou a esse projeto? Conta pra mim. É um projeto que se chama Mulheres Empreendedoras aqui da minha cidade de Campinas. É uma parceria com a prefeitura. Então, através desse projeto, tem as feiras, tem as lojas colaborativas. Mas como você conheceu? Pesquisando ou alguém te falou? Foi através de um curso que eu fiz no Sebrae. Curso de empreendedorismo, né, que eu fiz aqui no meu bairro, através do Progem. E aí me indicaram essa feira, e aí o próprio Sebrae me inscreveu e eu não parei mais. Faz mais de 1 ano que eu participo desse grupo de mulheres. Olha, gente, então não deve ser muita novidade, porque assim, o Ser Empreendedor já foi conhecer um pouco do trabalho dessas mulheres que participam desse projeto da prefeitura. A gente foi, inclusive, na loja colaborativa que tem lá no Campinas Shopping, né? A gente sabe que agora tem uma nova loja também. E você participa o quê? Das feiras na rua ou das lojas colaborativas? Na verdade, eu participo dos dois. Eu participei agora na primeira etapa da loja colaborativa do Parque Shopping das Bandeiras e também participo uma vez por mês tanto da feira central como da feira descentralizada, que acontece nos bairros. Tá, e quando você fez o curso no Sebrae, aprendeu a precificar, fez o curso de empreendedorismo, o que isso abriu a sua cabeça do ponto de vista de ser uma gestora de negócios? Porque até então você era a mãe de 2 meninas que decidiu vender os seus negócios, mas ainda estava num mundo que estava aprendendo. Sim. Eu aprendi a dedicar mais tempo do meu trabalho, a precificar melhor. E virou uma coisa muito assim, eu virei uma empreendedora artesã, né? Então assim, é uma coisa que eu amo fazer e que eu escolhi ser, e eu não me vejo mais fazendo nada além disso. Você contou que no início foi lá, comprou alguns novelos, comprou aqui em Campinas mesmo. Isso. Hoje você ainda faz do mesmo jeito? Você não, já tem um fornecedor que é um preço mais baixo, já vejo outras coisas. Como que é isso hoje para você? Assim, tenho alguns locais que eu compro, né, que são mais em contas.
tem alguns, eu pesquisei bastante, eu compro já, eu uso enchimento de fibra acrílica, eu já compro numa quantidade maior. Então, assim, toda a forma que eu fazia antes já é diferente. Já é totalmente, Sim. justamente para economizar Sim, na hora de comprar os insumos. já pensando em tudo para quando eu fazer já dar certo. Quem trabalha com artesanato, Alexandra, a gente conversa e as pessoas falam assim, olha, tem algumas épocas do ano que eu já vou me preparando para fazer mais produtos para aquela data específica. Sim. Você já faz isso? Sim, na Páscoa, várias pessoas pedem coelhinhos, né? Então tem mais eu já tenho que separar um tempo. No Natal, agora mesmo, algumas pessoas pedem presépios, algumas pessoas querem enfeite de árvore de Natal. Então eu já deixo ali um pouquinho da minha agenda já reservado para esses pedidos. Você já começa a fazer antes ou você espera o pedido chegar? Olha, eu faço algumas peças antes, já para postar no Instagram. O pessoal já começa, você faz isso, né? Já começa a me enviar fotos pedindo. Sim, a gente está vendo aqui atrás da Alexandra que ela usa a técnica, mas parece que até que com linhas diferentes, por exemplo, aqui em cima. O que é? Isso, esses aqui são feitos com linhas pelúcia, né? É uma linha diferente, uma linha mais delicada, que fica mais fofinho. E essas aqui é a linha de algodão normal mesmo, em que eu faço, e que fica assim mais durinho. Entendo. Fica um amigurumi mais firminho. Sim, e quando você percebeu que fazer esse produto personalizado, você ia ter um cliente que tem um olhar diferenciado? Você até falou, olha, eu tenho encomenda do Canadá, que eu já vendi. Como foi isso para você? Então, porque como eu percebi, porque assim, tem pessoas que vendem só por pronta entrega, né? Sim. Já tá tudo prontinho, mas o meu trabalho ele é diferenciado por isso, porque eu posso fazer tanto o tom de pele, o cabelinho, né? Eu faço assim, tudo personalizado. Então, eu também faço porta-maternidade. Então, dessa forma, o cliente, ele se interessa mais, ele pode escolher, ele pode falar, olha, meu bebê, eu quero, não sei, meu bebê eu quero loirinho, meu bebê ele nasceu com o olho clarinho, você pode fazer? Aí eu pego e mudo, coloco um olhinho com trava de segurança de outra cor. Sim. Então, a partir disso, eu percebi que as vendas melhoraram, tipo, muitas pessoas se interessam, eu também quero, e tanto ao tom de pele, as características, como temas. Sim. Né? Eu quero o tema disso, tema daquilo. Minha decoração do quarto, né? É sobre tal coisa. Isso. Aí eu vou e faço. Tá. E participar, você disse que participa dessas feiras de mulheres empreendedoras. O que isso melhorou ou não no seu negócio? Qual é a influência dessa participação lá fisicamente nesses espaços? Melhorou muito, né? Tanto a visibilidade como a oportunidade, as pessoas veem e às vezes ela não compra lá na feira, só que elas me ligam, né? Elas pegam cartão. Então melhorou muito tanto a propaganda quanto... Não é o vender lá na hora, não, eu quero vender na hora. Não. É um outro objetivo. Isso, porque assim, muitas pessoas querem o amigurumi na hora e muitas pessoas querem encomendar do seu jeito. Até porque você falou que faz personalizado. Isso, então melhorou muito, muito. Tanto os seguidores quanto a visibilidade, né? E você participa das feiras, da loja colaborativa, que se você não acompanhou, a gente mostrou uma delas aqui da cidade. A cada 15 dias, as empreendedoras se revezam para trabalhar nessa loja, para expor os seus produtos e fazer suas atividades. Quais são os outros projetos quando você pensa no seu negócio? Bom, os outros projetos, eu fui convidada para ir numa feira de anime, né? Então, assim, é totalmente diferente do que eu faço, porque eu faço mais no ramo da maternidade, né? Meu nicho é maternidade. Então, agora eu fui convidada para em outubro, para participar de uma feira de anime. Então, é todo um trabalho. Que desafio, hein? Isso, aí, porque eu não conheço muito anime, né? Então, assim, é todo um trabalho. Eu vou dar uma pesquisada, vou produzir algumas peças de anime. Então, mesmo com as feiras, né, do nicho, eu vou fazer esse trabalho diferenciado agora. Olha, e quando você se propõe a esses projetos, cai de cabeça. Sim, eu vou de cabeça. Aí pesquiso, aí procuro algumas artesãs que trabalham, né, com animes, que faz esse tipo que é um trabalho diferente. Sim. Agora, quando a gente pensa
naquela empreendedora que começou timidamente e que hoje já tem esses projetos, esses desafios, o que você olha para si mesmo e pensa? Bom, eu penso que foi uma caminhada muito longa, mas foi gratificante também. E eu agradeço por eu conseguir ter dado o primeiro passo, que foi através dele que eu cheguei até aqui. Sim. E o que você diria para quem está em casa, tem alguma habilidade e às vezes fala, eu não sei, acho que isso não é para mim, eu tenho medo. O que você diria? Bom, eu diria para se arriscar, para dar o primeiro passo, porque sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter os medos, mas deixar de lado e tentar. Se a gente não se arriscar, a gente nunca vai saber aonde a gente vai poder chegar. Hoje, como microempreendedora individual, a sua renda mensal é a mesma renda ou é acima? Como que tá a questão, por exemplo, se você fosse dar aula? Você já fez essa conta? Sim, eu acredito que estaria um pouquinho melhor, né? Se eu tivesse hoje trabalhando na minha área. Sim, mas aí você não teria toda essa condição que você tem de acompanhar suas filhas. Tudo isso você também levou em conta para essa decisão de continuar no negócio? Sim, é a parte que eu mais me motiva, porque as minhas filhas, elas estão sempre comigo, eu sempre posso buscar elas na escola, se um dia elas estão doentes eu fico com elas, então assim, é um trabalho que eu tô sempre com elas, então isso já compensa todo o processo.